Olha que interessante. Nós sabemos que o evangelho, ele precisa ser pregado para que Jesus ele possa voltar. Mas a pergunta que fica é: qual é o evangelho que precisa ser pregado para que Cristo possa retornar? Fica até o final porque o pastor Arilton Oliveira, ele vai trazer detalhes dessa mensagem que precisa ser pregada. E é de suma importância você ficar porque está bem interessante o vídeo. Fica até o final. Em seguida, vamos ter o pastor Luiz Gonçalves dando mais detalhes da aproximação de Jesus vindo sobre as nuvens dos céus, para dar o fim sobre o pecado que existe sobre esta terra. Ou seja, vai dar detalhes da volta de Jesus. Quando ocorrerá isso? Fica até o final porque você vai entender e compreender de forma detalhada aqui agora. E eu já convido você a ficar até o final desse vídeo. Sabe por quê? Porque está muito bom. E se inscreve, deixa o teu gostei no vídeo, comenta aqui embaixo e também não esquece de compartilhar. E vamos acompanhar juntos neste exato momento. Presta bastante atenção. De vez em quando eu encontro uma pessoa que se aproxima e pergunta: Pastor Arilton, é verdade que a gente não sabe o dia e a hora, mas na sua visão, quanto tempo mais ainda vai essa terra? E todos nós temos o desejo de saber quando Jesus vai voltar, ou que eventos assinalarão a sua vinda. Mas eu queria partilhar com você hoje 2 textos da Bíblia que poderão nos ajudar a entender bem esse assunto. O primeiro deles está aqui, a minha Bíblia está aberta em Mateus capítulo 24, no verso 14. É um texto muito conhecido e o texto diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Sabe quando é que o fim vem? Quando o evangelho for pregado a todas as nações. Que evangelho é esse que tem que ser pregado? Aí nós precisamos ir então para o livro do Apocalipse. E aqui no capítulo 14, dos versos 6 a 12, nós encontramos o evangelho que tem que ser pregado para que Jesus possa voltar. Esse evangelho, o evangelho eterno, também é conhecido como as 3 mensagens angélicas. Eu não vou gastar tempo com cada uma delas, que não é o meu foco hoje, mas a primeira mensagem angélica nos convida a adorar o Deus Criador, aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira mensagem também, Apocalipse 14, 6 e 7, nos afirma que a hora do juízo chegou. É chegada a hora do juízo. É claro que esse juízo é o que nós chamamos de juízo pré-advento. É a primeira fase das 3 que compõem o juízo de Deus. Nesta primeira fase, são julgadas as pessoas que um dia aceitaram a Cristo como Salvador pessoal. Então esse juízo acontece para saber quais pessoas serão salvas e quais pessoas não serão. A segunda mensagem angélica é o anúncio da queda de Babilônia. É claro que essa Babilônia é a Babilônia mística do livro do Apocalipse. É o símbolo de confusão religiosa dos dias atuais. E esta Babilônia vai cair justamente porque a verdade de Deus está sendo pregada. E todas as vezes que você prega a verdade, o erro cai por terra. Então a terceira mensagem angélica, ela nos adverte a nós não adorarmos a besta, mas adorarmos a Deus. Então é o contraponto da primeira mensagem. Se a primeira nos convida a adorar a Deus, a terceira nos adverte a não adorarmos a besta. E uma vez que essas 3 mensagens são pregadas em alto e bom som, chegamos então à hora da colheita final. E aqui no capítulo 14, dos versos 14 a 16, nós temos uma linda descrição da volta de Cristo a essa terra e da colheita final que será feita. O que Jesus disse? Aqui em Mateus 24, verso 36. Jesus disse: a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, ponto final, ninguém sabe o dia. Essa foi a primeira resposta de Jesus. Verso 13, aí Jesus entra firme aqui. No 13 ele fala assim: aquele, porém, que perseverar até o fim,
esse será salvo. Amém e amém. Aí você vai para o verso 14, e o verso 14, aí Jesus fecha com chave de ouro a lista. No verso 14, ele fala uma coisa impressionante. Olha o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Impressionante, né? Você percebeu que Jesus respondeu a pergunta dos discípulos de duas maneiras? A primeira resposta foi: o dia e a hora ninguém sabe. A segunda foi: vocês vão ter alguns eventos. E Jesus cita uma lista de eventos. E por incrível que pareça, quando ele fala de guerras, de terremotos, de rumores de guerras, de engano, de falso Cristo, de falso profeta, do ódio, da perseguição, da tribulação, ele vai falando toda essa lista, fome e tudo isso. Aí ele fala assim: mas ainda não é o fim. Ele fala: estas coisas são princípio de dores. Mas quando ele fala da pregação do evangelho, aí ele fala assim: o evangelho vai ser pregado em todo mundo, então virá o fim. Entendeu? Então aqui eu quero destacar dois pontos importantes com você. Um deles é a pregação do evangelho. O que eu estou fazendo aqui agora com você é a profecia mais importante e mais significante que anuncia a volta de Cristo. As coisas ruins também deveriam acontecer, mas uma coisa muito boa também deveria acontecer. Ou seja, toda vez que eu prego pela televisão, pelo rádio, pela internet, toda vez que os pregadores, os outros pregadores pregam, nós estamos dizendo: Jesus em breve voltará. O evangelho será pregado no mundo inteiro para testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Está claro? Você entendeu até aqui? Bom, para mim está claro. Mas eu tenho uma pergunta. E a pandemia? E o coronavírus? E a Covid-19? E aí? Como é que fica? Onde entra aqui essa pandemia terrível e diabólica? Quer saber? Pega a Bíblia. Pega a Bíblia e vamos saber. Vamos para Lucas capítulo 21. Eu queria dizer logo de antemão que Lucas 21 é um capítulo que tem a mesma temática de Mateus 24. Só que Lucas 21 agrega algumas informações novas, importantes, que não aparecem lá em Mateus 24. Vamos para Lucas, no capítulo 21. Aqui está Lucas capítulo 21, verso 11. Fala assim: haverá grandes terremotos, e aí, vírgula, aí vem, epidemias e fomes em vários lugares, e coisas espantosas, e também grandes sinais no céu. Eu vou destacar aqui duas expressões. A primeira é epidemias, a segunda é coisas espantosas. Ou seja, esse problema hoje da pandemia começou com uma epidemia. Primeiro vem a epidemia e a coisa foi crescendo e tomou proporções globais, mundiais. E hoje o mundo inteiro está nessa situação terrível. Ainda bem que está surgindo uma vacina, algumas pessoas já foram vacinadas. Ainda assim há uma insegurança, há um medo, há uma preocupação. Ou seja, é a solução a vacina, é apenas um passo, tem que dar mais um passo. Ou seja, as pessoas não sabem, porque ninguém sabe. E a Bíblia diz epidemias / pandemia, como sendo parte dos eventos finais. Gente, eu não vou aqui ficar repetindo coisas que todo mundo já sabe, mas tem algumas coisas que a gente precisa destacar. Você percebeu que um vírus parou o mundo? Um vírus fechou os aeroportos? Um vírus fechou as fábricas? Um vírus fechou o comércio? Um vírus fechou a bolsa de valores? Um vírus trancou as pessoas dentro de casa? O vírus parou o planeta. Aquelas pessoas que diziam assim: eu não tenho tempo para guardar o sábado. Viram? O vírus fez a pessoa guardar o sábado e a semana inteira.
Aquelas pessoas que diziam assim, não tenho tempo para ir para a igreja, tenho que trabalhar. Um vírus mostrou que não, que você pode ter mais tempo. E trancou você dentro de casa. Não é verdade? Agora vem cá um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Vem cá. Olha aqui no meu rosto. Olha aqui nos meus olhos. Se um vírus foi capaz de fazer isso em tão pouco tempo, eu pergunto, o que é que Deus não pode fazer em menos tempo? O que é que Deus não pode fazer mais rapidamente? Entendeu? Se o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro e então vir ao fim, se prepare, porque Deus pode fazer isso em segundos. Em segundos. Entendeu ou não? Então, meu amigo, quando eu digo breve Jesus voltará, com base na Bíblia, isso é fato. Quando a gente pregava antes, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, muita gente pensava assim, isso nunca vai acontecer. Você viu que chegou o vírus, chegou a epidemia, virou uma pandemia, em questão de horas, de dias, tudo mudou. É assim, os últimos acontecimentos serão rápidos. Que o Todo-Poderoso Ele te abençoe. Eu espero que esse vídeo possa ter sido um vídeo mais que uma bênção para você. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, de compartilhar, também deixa o teu comentário e compartilha essa informação para mais pessoas. Como foi bom aprender aqui com o pastor Arilton Oliveira mais uma vez, com o pastor Luiz Gonçalves também, com as mensagens maravilhosas. E que Deus Ele te abençoe mais uma vez e um forte abraço para você em Cristo Jesus. E em breve eu vou conhecer você, se não for aqui na terra, será lá no céu também, em nome de Jesus.